Fala pessoal, Gabriel Miranda aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, um vídeo hoje super especial a propósito. Esse é o vídeo de comemoração aos 5.000 inscritos aqui do canal. Eu não tenho como agradecer, na verdade, a todo mundo que já se inscreveu e quem acompanha os meus conteúdos. Os meus vídeos eles sempre foram pensados para entregar uma mensagem positiva a respeito da nossa profissão, seja para quem está cursando a faculdade, quem quer cursar a faculdade ou para quem já atua profissionalmente. Sério, muito obrigado do fundo do meu coração. E eu preparei um vídeo bem diferente, um vídeo que eu nunca pensei que eu iria fazer na verdade, que é o vídeo de apresentação do meu salário. Hoje eu vou revelar para vocês o quanto eu ganhei desde que eu me formei. Eu peguei o extrato consolidado do último mês de cada ano desde que eu me formei e vou apresentar a vocês para que vocês tenham uma ideia da evolução que nós podemos ter enquanto fisioterapeutas no que diz respeito ao nosso salário. Afinal de contas, o que todos nós queremos é ter qualidade de vida, é ter um bom salário na fisioterapia. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Só lembrando a vocês, rapidinho, de que aqui na descrição do vídeo você encontra o link para o Gabriel Indica, que é a minha página de recomendações de materiais e equipamentos para fisioterapeutas. Lá você vai encontrar macas dobráveis, kits de avaliação de fisioterapia e o meu pacote de documentos essenciais para fisioterapeutas, beleza? Se você não for inscrito, se inscreve agora e dê um like também para fazer com que esse conteúdo ele alcance mais pessoas que precisam receber esse tipo de mensagem. E lá no Instagram eu sou @fisiogabrielmiranda, me acompanha por lá que eu sempre compartilho um pouco da minha rotina como fisioterapeuta e dou dicas para vocês de uma maneira muito mais intimista e informal. Bom, por mais que esse vídeo aqui ele seja super especial, eu quero que ele seja bem objetivo e de fácil compreensão. Então, só recapitulando, eu vou apresentar a vocês o extrato consolidado do último mês de cada ano desde que eu me formei. Ou seja, de 2013 até 2021, sendo que 2021 a gente ainda não está em dezembro, então peguei o extrato consolidado do último mês agora, beleza? Mas tenham em mente uma coisa, esse extrato ele é de um único mês, eu não estou juntando vários meses. Vocês vão perceber que o salário ele foi melhorando aos pouquinhos, mas tenham em mente isso, não foi um salto daquele valor para o outro valor do ano seguinte, ele foi melhorando com o passar dos meses, e isso é natural, afinal de contas a gente vai se especializando, vai fazendo mais cursos, nossa sessão vai ganhando mais valor, a gente vai captando mais pacientes, então tenham isso em mente, beleza? Começando então por 2013, onde eu tive aí um rendimento de R$ 2.485,80 no mês de dezembro. E o que eu quero que vocês tenham em mente, beleza? Esse ano de 2013 foi o ano da minha formação acadêmica. Esse aí foi um dos meus primeiros salários. Eu não tinha nenhum paciente particular de fisioterapia domiciliar e eu só tive a oportunidade de já ter esse tipo de rendimento ainda em 2013, porque como eu já expliquei para vocês em alguns vídeos, eu tive a oportunidade de criar bons contatos ali no período dos estágios e eu tive indicações profissionais para já começar a trabalhar assim que eu me formei. Eu comecei trabalhando em uma clínica de análise de biomecânica e na sequência eu já comecei a trabalhar também em uma clínica referência em fisioterapia neurofuncional aqui no Rio de Janeiro. Mas demoraria alguns meses até que eu começasse a atender meus primeiros pacientes de fisioterapia domiciliar. E quando eles apareceram, vocês vão notar que o salário ele começa a mudar drasticamente. Em dezembro de 2014, eu já alcançava em média um salário de R$ 3.800, como vocês podem ver aqui no slide. O que eu quero falar para vocês sobre esse ano? 2014 foi o ano no qual eu comecei a me especializar. Eu comecei a minha pós-graduação, comecei a minha formação em PNF que mudou completamente a minha maneira de atuar clinicamente e isso com certeza fez muita diferença para que eu conseguisse captar os meus primeiros pacientes de fisioterapia domiciliar, tá bom? No final desse ano de 2014, se eu não me engano, eu tinha 1 ou 2 pacientes só, não me lembro exatamente, mas por mais que esse salário ele não tenha aumentado tanto assim quando comparado ao ano anterior, já era um pouquinho melhor e também muito melhor do que muita gente por aí acha que a fisioterapia pode render mensalmente para um fisioterapeuta. Em dezembro de 2015, o meu salário ele já estava começando a ficar um pouquinho mais interessante, chegando perto ali dos R$ 5.500, como vocês podem ver aí nos slides. E esse foi um ano no qual não aconteceu muita coisa assim marcante e relevante. Eu continuei fazendo as minhas formações em PNF, eu procurei fazer uma por ano e a minha pós-graduação ela veio a terminar no final de 2015, sendo que, bom, eu não lembro exatamente quantos pacientes de fisioterapia domiciliar eu já tinha nesse momento, só que, como a gente sempre conversa, a gente fala aqui sobre o nosso referencial,
A fisioterapia domiciliar ela é uma excelente fonte de renda, independente do momento de vida no qual você se encontre. Então, aqui eu já tinha mais paciente do que no ano anterior, então, consequentemente, a minha renda também já tinha melhorado consideravelmente. 2016 foi um ano um pouco mais marcante na minha vida. Vocês podem notar que no final do ano eu já estava com um salário de aproximadamente R$8.000, né? 8.300 em dezembro de 2016. E o que aconteceu em 2016 de relevante na minha vida profissional? Bom, nesse momento eu estava atendendo os meus pacientes de fisioterapia domiciliar, outros pacientes começaram a surgir e além das 2 clínicas nas quais eu já trabalhava, eu também estava trabalhando como professor de pilates em uma terceira clínica. Então é bacana comentar isso com vocês de que eu realmente estava dando um gás forte em termos de volume de trabalho para que eu pudesse me capacitar mais, investir nas minhas formações e ao mesmo tempo ganhar ainda mais experiência e prática clínica. Nesse ano eu também investi em um carro novo, porque o meu carro anterior estava dando muito problema e estava prejudicando os meus atendimentos, então me deslocar com conforto sempre foi um pré-requisito para que eu pudesse atender os meus pacientes em casa. Afinal de contas, naquela época eu tinha um problema grande de logística de agenda, eu não conseguia ainda organizar muito bem os pacientes em uma linha de atendimentos que fosse fluida, então eu ficava batendo e voltando em vários bairros semelhantes, assim, no mesmo dia. Eu, por exemplo, começava em Ipanema, aí ia para o Flamengo, Copacabana, aí eu voltava para Ipanema, aí depois ia para Botafogo, depois voltava para Ipanema de novo. Então era um grande bate e volta. Só que 2016 teve essas peculiaridades. Eu continuei desenvolvendo até que eu decidi sair de 2 dos meus empregos de carteira assinada, que no caso era a clínica onde eu dava aula de pilates e também a clínica de análise do movimento, para que eu pudesse abraçar um novo passo da minha carreira, que seria o meu mestrado. Eu optei em fazer mestrado em neurociências na minha própria faculdade, onde eu havia me formado. Então essa talvez tenha sido o ponto de virada do ano de 2016 para mim. Em 2017 vocês vão perceber que o meu salário ele deu uma boa guinada. Em dezembro de 2017 eu já tinha um salário de aproximadamente R$12.400, o que é bastante dinheiro para qualquer profissão que a gente possa imaginar tradicional hoje em dia. E o que acontece? Por que o meu salário ele já estava tão melhor nesse momento da minha vida se eu tinha acabado de largar 2 empregos? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é de que o meu mestrado ele foi remunerado, eu era bolsista nesse momento. Então quando eu saí de uma das clínicas, eu não perdi completamente a minha remuneração. Eu fiz o concurso do mestrado, fui aprovado em 2º lugar e por conta disso eu era bolsista e recebia uma remuneração do meu programa de mestrado, beleza? Outra coisa que eu quero falar que aconteceu em 2017 é de que eu comecei a aumentar o ticket do meu atendimento. Meus atendimentos ficaram mais caros. Primeiro porque a minha formação já estava bem melhor do que nos anos anteriores. E segundo, porque os pacientes eles também começaram a aparecer com mais frequência, então a minha agenda começou a se tornar mais disputada, beleza? Então esses fatores foram cruciais para que em 2017 eu tivesse uma renda tão melhor do que no ano anterior. Chegamos em 2018, onde vocês podem ver que o meu salário ele não mudou muito quando comparado ao ano anterior, né? No ano anterior, inclusive, ele tinha sido um pouquinho melhor, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, 2017 é isso aí, 12.400 e em 2018, no final do ano, eu estava com aproximadamente 12.378 de salário. E o que pode ter acontecido na minha vida para que o salário ele não continuasse melhorando nesses 2 anos? Bom, eu tenho algumas justificativas em relação a isso. A primeira é de que nesse momento da minha vida eu tinha optado por dar um passo muito importante do ponto de vista pessoal. Então eu optei por não aumentar o meu volume de trabalho no ano de 2018. Então, como eu continuava no meu mestrado ainda, continuava trabalhando nos mesmos lugares e, por sua vez, eu não aumentei o número de pacientes, é natural que a gente observasse que o valor ali do meu salário ele continuasse mais ou menos estável no ano de 2018, o que não aconteceria para o ano de 2019. Se de 2017 para 2018 a gente não teve tanta diferença no salário, não é o que acontece aqui em 2019, onde em dezembro eu já tinha um salário de aproximadamente R$17.700, tá bom? E o porquê que isso acontece? Porque, tendo que ser bem sincero com vocês, eu ainda não tinha vontade nesse momento da minha vida de aumentar novamente o volume de trabalho em termos de carga horária semanal, tá? Mas aconteceram algumas coisas importantes no ano de 2019. Primeiro, no final de 2018, eu nem comentei no ano anterior, mas no final de 2018 eu tinha sido contratado para trabalhar em uma nova clínica, uma grande clínica de reabilitação aqui no Rio de Janeiro, dedicada ao tratamento de dor, pacientes neurológicos e também musculoesqueléticos. E outra coisa, eu tinha acabado o meu mestrado em 2019. Então o que aconteceu?
o tempo que eu passava dedicado ao mestrado, eu pude alocar alguns novos pacientes particulares na minha agenda. E tudo coincidiu para que eu atendesse novos pacientes também que faziam parte de uma classe social um pouco mais elevada aqui no Rio de Janeiro. E obviamente eu tive a oportunidade de unir isso a um ajuste no meu ticket de trabalho. Então as minhas sessões elas também sofreram um ajuste no seu valor e obviamente unindo todos esses fatores a gente pôde chegar nesse salário aí de aproximadamente R$17 mil no ano de 2019. Antes de continuar, eu quero fazer uma consideração. E essa consideração ela é muito importante, não pula essa parte do vídeo, tá bom? Nesse momento da minha vida eu já estava com uma remuneração bem razoável, maior do que o que muita gente acredita que é possível se ganhar enquanto fisioterapeuta. E o que acontece? Eu fazia parte de uma bolha profissional realmente privilegiada. Eu tinha contato com profissionais muito importantes na fisioterapia e em outras áreas da saúde também. Só que, se eu puder dar uma dica para vocês, gente, é que vocês tenham educação financeira. Estudem bastante sobre investimentos, sobre reserva de emergências, enfim, comecem a estudar isso desde cedo. Certas decisões na nossa vida pessoal podem fazer com que nós acabemos adquirindo responsabilidades financeiras que podem vir a fazer com que, mesmo que você tenha um salário muito bacana como esse que eu relatei para vocês, mesmo você tendo um salário desse, você acaba não tendo a liberdade para usufruir desse salário como você gostaria, tá? Nesse momento da minha vida, eu tinha tomado certas decisões que me fizeram comprometer uma boa parte dessa renda, mensalmente falando. Então, eu passei por esse momento que foi um momento delicado da minha vida em 2019. Combinado? Então, essa é a dica que eu tenho para passar para vocês. Tá? Daqui para frente a situação vocês vão ver que vai melhorar um pouquinho, mas mesmo assim tenham isso em mente. Educação financeira antes de qualquer coisa, beleza? E aí nós chegamos em 2020, tá bom? O ano passado ele foi um ano estranho para todo mundo. Vocês podem ver que o meu salário ele não chegou a mudar tanto quanto comparado a 2019. 2019, se eu não me engano, foi 17.700 em média e aqui em 2020 foi 17.800. Mas tem algumas coisas a serem ditas a respeito de 2020, né? 2020 foi um ano que muita gente foi obrigado a se afastar do mercado de trabalho, quase que de maneira compulsória por tudo que aconteceu naquele ano. E, bom, eu tenho o prazer, né, de ter, o privilégio, na verdade, de ter seguido durante todo o ano de 2020 sem um grande comprometimento da minha renda quando comparado ao ano anterior. Nesse ano de 2020, eu comecei a me afastar de uma das clínicas na qual eu atendia pacientes de fisioterapia, principalmente na área da neurofuncional, e mantive basicamente todos os meus pacientes já do ano anterior no que diz respeito aos atendimentos domiciliares. Obviamente não foi um ano muito promissor em termos de captação de pacientes, até porque, na verdade, eu não estava procurando mais captar pacientes com a mesma frequência que nos anos anteriores. Então, a gente encerrou ali 2020 mais ou menos no mesmo cenário comparado ao ano de 2019. Bom, então vamos lá. Chegamos a 2021, né? A gente ainda não está no final do ano, mas eu trouxe para vocês o extrato consolidado do último mês para dar um panorama de como está sendo o ano até agora. E o que acontece? 2021 está sendo um ano bem peculiar, é um ano de transformação, um ano de transição profissional para mim. Eu já havia me desligado de uma das clínicas no ano passado e agora tem mais ou menos uns 3 meses ou 4 que eu me desvinculei da outra clínica. Parei de atender os pacientes nas clínicas. Continuo atendendo os meus pacientes domiciliares de segunda a sexta. Contudo, eu tive a liberdade, depois de 8 anos trabalhando de domingo a domingo, de parar um pouquinho de trabalhar aos finais de semana. Além disso, esse vídeo aqui que você está assistindo, ele faz parte de um grande projeto da minha vida. O meu canal do YouTube hoje ele é um trabalho que gera receita, que gera renda, é um canal monetizado. Além disso, eu desenvolvi parcerias esse ano com outras empresas da área da saúde. Estamos trabalhando forte dentro do marketing digital. Eu tenho os meus próprios projetos, os meus próprios infoprodutos e hoje em dia eu também trabalho de maneira muito intensa com marketing de afiliados, ou seja, eu recomendo produtos para fisioterapeutas que são vendidos dentro de plataformas como, por exemplo, a Amazon. E eu recebo, obviamente, comissões por essas vendas. Então, esse ano de 2021 está sendo um ano no qual eu estou explorando muito as ferramentas digitais em prol de muito em breve, digamos assim, num futuro não muito distante, eu consiga adquirir
um pouco mais de liberdade no que diz respeito a tempo. Durante toda a minha vida profissional, eu tive que dispor de muito tempo do meu dia a dia para que eu pudesse ter uma remuneração bacana. Hoje, com muito mais experiência clínica, com muito mais experiência profissional, eu procuro também explorar o meu lado intelectual para que eu possa passar o conhecimento que eu adquiri nesses 8 anos para outras pessoas e também monetizar em cima desse conhecimento. E eu vou mostrar agora para vocês o extrato consolidado do último mês agora de 2021 que nós passamos. E nós chegamos aí ao rendimento de R$ 21.919,08. Esse é o extrato consolidado do último mês agora que nós passamos em 2021. E esse é um salário, é um rendimento que eu me orgulho muito de ter. Então eu quero que vocês observem esses rendimentos que eu apresentei para vocês no vídeo de hoje como uma inspiração para que vocês não se desmotivem em relação à fisioterapia. Eu recebo tantas mensagens bacanas de pessoas que acompanham o meu canal e que têm vontade de fazer fisioterapia, só que tem medo de ser uma profissão não bem remunerada. E ao mesmo tempo eu recebo tantas mensagens de pessoas frustradas com a profissão e, diga-se de passagem, pelos motivos errados. Então, por favor, enxerguem essas remunerações aqui que eu apresentei a vocês como uma fonte de inspiração para que vocês saibam de que é possível trabalhar com a fisioterapia e ter uma qualidade de vida razoável, ter conforto de vida, poder prover conforto e segurança para a família de vocês. Beleza? Esse é o objetivo desse vídeo no final das contas. A minha mensagem aqui sempre é passar para vocês um panorama, um ponto de vista positivo a respeito da nossa profissão. E eu faço isso porque eu amo a fisioterapia e porque a fisioterapia ela me deu tudo que eu tenho na minha vida até hoje. É sério, isso chega a me emocionar. Então, por favor, não desistam da nossa profissão antes de entenderem o que está acontecendo de errado. Beleza? Eu quero que vocês entendam de que é possível. Eu quero agradecer muito a vocês pelos 5 mil inscritos aqui do canal. Mais uma vez, eu não tenho palavras para agradecer o suficiente, tá bom? Eu vou ficando hoje por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Manda para um amigo que está precisando receber esse tipo de mensagem também. E é isso, pessoal. Eu sou o Gabriel Miranda. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.